eu vejo que o Vitor Pereira, nesse curto espaço de tempo, pode mobilizar o suficiente para não chegar ao ponto de, poxa, tem um desgaste, tem... Os jogadores vão entender. Isso é para o Mundial. Depois, se tiver alguma diferença, se não estiver entendendo o trabalho do treinador, dá para resolver no andar de estadual, no andar até mesmo de Libertadores. Mas para o Flamengo, tratar o Mundial como prioridade pode ajudar nesse processo do Vitor Pereira. E para mim, se o Vitor Pereira chegar com ideias semelhantes às do Corinthians, de ter variação tática, de ser um técnico que tem uma leitura de jogo durante a partida, ele pode ser um diferencial nesse Mundial. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, vídeo top! Como que o Mengão chega no Mundial de Clubes para enfrentar o Real Madrid? Cara, a diferença entre Real Madrid e Flamengo. Será que o Real Madrid vai jogar com time titular, com time reserva contra o Flamengo no Mundial de Clubes? Se acaso os dois chegarem na final do Mundial? Cara, é sobre isso. E também, o Mengão chega melhor com Vitor Pereira ou chegaria melhor com Dorival Júnior? Tem tudo isso aqui neste vídeo, tá top, deixa o like, se inscreva no canal se você é Mengão, se você é flamenguista, seja bem-vindo, faça os seus comentários e deixe o sininho ativado para não perder nada. Tudo que a imprensa fala do nosso Flamengo eu trago aqui para vocês. Os créditos de vídeo são da ESPN Brasil, vou deixar aqui na descrição o link como créditos. E, galera, tá tendo futebol, hein? E se tá tendo futebol, eu tenho essa dica especial para você aí, aproveite. Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Se você depositar R$50, você recebe R$50 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom, boa sorte. Vamos aqui pro vídeo, simbora. Então, dizer que o europeu não leva a sério, para mim é uma coisa que eu quero ser convencido disso. Eu acho que isso vai acontecer o dia que o europeu botar um time reserva para jogar. Porque enquanto for jogando com seus times principais, para mim ele quer ganhar. Porque o europeu não é talhado para escolher o que vencer. Ele é talhado para vencer tudo que vem pela frente. E como disse o Breyer, com muito mais recursos que o sul-americano. Agora, eu vou discordar do Galo, porque para ele dizer o que ele falou agora, em relação a Flamengo, Atlético e Palmeiras, precisaria de mais elementos do que apenas o eu acho. E o segundo ponto, o Flamengo de 22 para 23 chega para esse Mundial com uma condição anímica favorável, porém com um coletivo ainda pior, menos sustentável em comparação ao Flamengo do Jorge Jesus. Aquele time de 19 coletivamente voava, por isso enfrentou numa condição de igualdade um pouco maior o Liverpool. Então, para que o Flamengo tivesse garrafa vazia para vender, barganha para esse provável jogo, precisaria estar jogando como jogava o de 19 e não está jogando ainda. Não quer dizer que não possa vencer, é futebol, mas aquele time lá tinha mais recursos coletivos que o atual. É um bom ponto do Rafa para a gente discutir também. Antes, eu só quero pegar o gancho do que o Breyer falava sobre o Real Madrid ter outros compromissos em meio a esse Mundial e linkar com o que o Rafa está falando, de que ele só vai acreditar quando o time europeu colocar um time reserva. Será que o Zico já não está prevendo que isso possa acontecer? Por isso ele dá essa declaração dizendo que o duelo está tão equilibrado, ou que pode ser tão equilibrado aí entre um possível encontro entre Flamengo e Real? Não, eu também vejo como improvável o Real Madrid chegar no Mundial e botar um time reserva. Será? Na final, por exemplo. Pode ser que aconteça na semifinal. Ali um desafio... Mas os caras iriam viajar, por exemplo. Os caras iriam. Eu acredito que quem tiver condição física, não tiver ninguém lesionado, vai. Mas a grande dificuldade nesses casos, e até jogadores brasileiros já falaram sobre isso, Davi Luiz, quando jogava no Chelsea, enfrentou o Corinthians em 2012, é de mostrar para os caras que aquilo ali vale tanto quanto uma Champions. E vale, geralmente, para sul-americanos. Porque o jogador europeu, não, pelo menos as novas gerações,
não cresceram com essa ideia, com essa utopia que o jogador daqui cresce. Então, eu tenho certeza que o Vinícius Júnior, que o Rodrigo vão tratar o Mundial com o peso que merece. Mas fazer com que toda a equipe, o coletivo, a instituição se mobilize como se mobiliza para uma Champions é muito difícil. E até inconscientemente o jogador acaba entrando numa rotação menor. A torcida também. Sim, o tratamento é diferente. Lá vai acontecer um barulho muito maior se o Real Madrid foi eliminado pelo Liverpool do que se perdeu o título mundial para o Flamengo. Então, e como tem coisas muito próximas, até para o Real Madrid assimilar um baque de uma derrota, é mais tranquilo. Pô, perdeu o Mundial, se recupera logo em seguida na Champions League e se recupera num clássico contra o Barcelona em março, disputando a liderança do Espanhol. Isso tem mais peso para eles. Eu concordo com o Rafa. Sim. Tem muito de soberba, tem muito de colonialismo. Mas eu posso entender isso como um eurocentrismo, não posso? Sim, claro. Eu não gosto disso, Brenner, sinceramente. Eu acho de uma arrogância desnecessária. Ou não, Rafa. Assim, eu entendo que é também uma questão ali do quanto... Primeiro porque o formato do torneio mostra que eles já são privilegiados, né? Não só eles, como o Brasil também. Porque tem uma galera que começa antes e tem uma galera que entra depois ali para disputar uma semi e uma final. Então escala o time reserva, Natália. Não, mas eu não tô falando... Mostra pro mundo inteiro que você não quer ganhar o campeonato. Não é isso. Se você vai com o seu time titular, você toma participar, se você atravessa países, continentes, você está representando uma instituição, você tem que entrar para ganhar sempre. Mas eles entram. Desculpa, a mim não convence a narrativa. Então, só que eles eu até entendo quando o Brenner fala sobre, se uma derrota dói menos do que uma derrota no Champions. Eu até entendo por uma questão de frequência de grandes confrontos na outra competição. Mas derrota é derrota em qualquer circunstância. E o europeu não sabe o que é isso desde 2012. Então é preciso acontecer de novo, para a gente poder medir, de fato, qual é o tamanho do impacto que isso vai ter. Não, sim. A gente não está falando que não tem... a importância que eles dão ao Mundial é menor do que eles dão a uma Champions League. É a maior competição do mundo. É onde estão os melhores clubes do mundo. É onde estão os melhores investimentos do mundo para o futebol. Então, assim, o que a gente está falando assim, não é que eles vão lá e... eles vão lá, entram com o titular, fazem o que eles têm que fazer e voltam para casa, como eles têm feito desde 2012 e fazem antes. Só que antes o Brasil tinha condições melhores de chegar. Mas, assim, que eles dão essa importância, não. Que eles não querem ganhar, não foi o que a gente falou. A gente falou nesse sentido. Eles chegam lá... Mas não, vocês não, mas a narrativa construída, nós aqui não, mas a narrativa construída é de que o europeu não faz questão. Para mim é uma pinóia que não faz questão. Para mim faz questão sim. Faz menos do que a Champions, evidente, mas faz. Senão é o time reserva. O próprio torcedor. Não fazer questão para mim é esvaziar o torneio. Eu não quero isso. Eu estou indo lá obrigado. Então eu vou botar meu time sub-20 para poder mostrar para o mundo inteiro que eu não quero ganhar. Balela lá no Wikipedia dos clubes, nas páginas oficiais dos clubes, os títulos mundiais de todos eles estão ali metrificados, as taças estão expostas nas galerias de troféus, é conquista. Aí, juízo de valor comparativo é outra coisa, mas dizer que o europeu não quer ganhar o Mundial, para mim essa narrativa não é convincente. Os europeus, eles mostram que eles têm título mundial, né? Eles gostam de falar também sobre isso. Em 2012, o Chelsea havia perdido para o Corinthians e tinha conquistado pela primeira vez a Champions. Eu não sei se isso também dá uma outra cara a essa derrota, porque o time tinha conquistado o maior título da história do clube. Tudo bem que num outro espaço de tempo. Eu entendo que o Rafa está falando, mas aí acho que eu estou um pouquinho puxando para o lado do que vocês estavam discutindo aí sobre o tempo, o timing do torneio. Porque antes ele era realizado agora no fim de ano, sei lá, dia 10, dia 15. Muitos europeus reclamavam disso também. Isso, e agora ele vai ser jogado ali mais do que o começo do ano até, né? Para o final do próximo mês de janeiro, ali para fevereiro, né? Eu não sei, talvez isso possa trazer esse outro aspecto que a gente não tinha antes, nesses últimos quase 10 anos. Eu acho que talvez seja um Mundial aí que vai dizer, ainda mais se tivermos outros jogos importantes próximos, aí a gente vai ter certeza. Onde eles vão? E a gente teve um fator diferente também, que é a Copa do Mundo no meio. A Copa do Mundo criou um intervalo tanto para clubes europeus quanto para sul-americanos. Então, Flamengo e Real Madrid vão chegar num patamar físico muito semelhante, de jogadores que ficaram um tempo inativo, vão ali estar provavelmente no seu auge, já depois dessa quase pré-temporada de começo de ano, para os dois lados, e isso pode pesar a favor do Flamengo, porque às vezes você tinha clubes brasileiros chegando esgotados
já com essa diferença de folha salarial, de elenco mais encorpado dos europeus, e ficava muito difícil. Cara com 70 jogos nas costas. Exato, e lá eles na metade da temporada. Eu ia falar isso, eles têm metade de competição. O Real Madrid disputa com o Barcelona a liderança da La Liga. Então tem todas essas questões, né? Sim, isso pesa, mas se não entrar tudo no pacote, se fosse um jogo ali em condições iguais de temperatura e pressão, todo mundo começou no mesmo nível, a vantagem do Real Madrid seria muito grande. Mas aí, levando-se em consideração como eles tratam a competição, como é diferente para o jogador europeu, as prioridades do Real Madrid, e eu vejo que dificilmente o Real Madrid vai tratar... É claro, eu entendo o ponto do Rafa de querer ganhar é competição. Não sai barato para um clube europeu tropeçar no Mundial. Sim. Claro que vai haver crítica, vai haver contestação, mas elas são muito menores, pesa muito menos do que perder um clássico para o Barcelona, do que perder de ser eliminado na Champions League. Essa cultura eu respeito. A temporada ela já vai ficar um pouquinho mais achatada por conta da Copa e dos jogos Sim. que vão ser colocados. Teremos várias rodadas de meio de semana a partir agora do próximo mês de janeiro, virando o ano. A Premier League, por exemplo, já começa agora no dia 26, como tradicionalmente tem o Boxing Day. Eu me pergunto, aí eu estou mais inclinado para o que o Rafa está falando. Será que se a gente tiver um calendário ali com o Real Madrid, com jogos importantes, próximos, decisivos, pelo menos no entendimento do clube, será que a gente não vai ver um outro time indo lá para o Marrocos para fazer essa competição? Eu acho que vai ser um experimento. Se isso acontecer, é a configuração de que, de fato, o europeu não quer ganhar no Mundial. Exato. Se isso acontecer, se você mantiver reserva, tá claro isso. Exato. Não é prioridade. Por isso que eu acho que vai ser um E a experimento. minha dúvida não é nem essa, Sumar. Minha dúvida é para 2025. Eu quero saber como é que vai ser o tratamento ao campeonato em 2025. Inclusive da FIFA, como é que ela vai estabelecer calendário, como é que ela vai abrir brechas para um determinado número de clubes, né, 32, jogarem um campeonato mundial dentro de um período de 30, 40 dias. Eu tenho muita curiosidade em relação a isso na prática. E se essa nova formatação vai continuar sendo tratada externamente pelos europeus, em média, como um campeonato que atrapalha. Vamos voltar um pouquinho para falar do campo aí também. A gente discute aqui a situação dos times e como as equipes chegariam para esse jogo aí, para uma possível final de Mundial. Mas olhando para o campo, o Breler estava falando, o Rafa levantou o ponto aí sobre a diferença do Liverpool para o Real Madrid. Vocês estão mais por onde? A diferença seria mais próxima hoje ou foi mais próxima em 2019? É um novo técnico que chega também para comandar o time. Era o Dorival, agora volta a ser comandado por um técnico europeu. Não estava na Europa, é verdade, ele estava aqui no Brasil trabalhando com o Corinthians. Será que ele carrega essa experiência europeia também para fazer uma diferença no Mundial contra o Real? Como que vocês veem o momento, não atual do Flamengo, porque o jogo vai ser daqui a, 2, 3 meses, mas assim, como que o Flamengo chegaria para esse campeonato, hein, Natália? A grande interrogação é de como vai ser a adaptação do Vitor Pereira com esse elenco. A gente sabe como funcionaram as coisas, a gente vai ouvindo cada vez mais o que aconteceu nos bastidores em relação a tratamento treinador e atleta. A gente já viu que esse tipo de tratamento não funciona no Flamengo. É um outro tipo de tratamento que funciona. Então, assim, como é que vai ser a assimilação se ele chegar com muitas mudanças? O Flamengo vai assimilar bem em 2 meses o que ele propõe e o que ele quer. Então, depende, ou ele vai, nesse processo, ele vai começar mantendo numa manutenção ali do que foi o Dorival. Será que ele vai mexer no time ou será que ele vai já impor... Eu acho que esse é o ponto. Como é que ele chega nesse Flamengo? Ele chega para ser revolucionário? No Corinthians ele já começou a colocar algumas coisas certo. Que ele acreditava em prática. O Yuri Alberto jogando de ponta esquerda, o Roger Guedes saindo do time, e ele demorou Renato Augusto na frente. Exato, ele demorou um pouquinho ali para tentar achar aquele time ideal. É bem verdade, o Flamengo já está jogando com um time parecido há um bom tempo já, campeão da Libertadores. Mas é interessante pensar em como que ele vai montar esse time para enfrentar o Real. Ele tem uma personalidade, eu dificilmente acho que ele vai chegar e vai manter o que aconteceu. Diferente do Dorival. Eu acho que ele vai chegar e vai chegar... Até porque foi contratado para isso, né, Natália? Para mudar algo que a diretoria entendeu que não estava funcionando como deveria. E o tempo, esse tempo curto, também pode jogar a favor do Vitor Pereira, porque para o Flamengo, nesse primeiro semestre, a prioridade, pelo menos nesse primeiro trimestre, a prioridade absoluta é o Mundial de Clubes. Sim. Então, tratando isso, mobilizando, chegando, o treinador está ali para isso, foi contratado para dar uma cara diferente e ele foi
muito do que pesou na contratação do Vitor Pereira passou por aquele jogo da final da Copa do Brasil. Porque ali, no segundo tempo, ele se impõe sobre um time que tem muita qualidade, uma qualidade acima do time dele e quase consegue vencer. E isso é o cenário que o torcedor rubro-negro espera na final, numa possível final contra o Real Madrid. Ninguém discute que o Real Madrid é superior, mas com um técnico que já conseguiu fazer com o próprio Flamengo reduzir essa superioridade do adversário no campo, com inteligência tática, com alternativas, eu vejo que o Vitor Pereira, nesse curto espaço de tempo, pode mobilizar o suficiente para não chegar ao ponto de, poxa, tem um desgaste, tem... Os jogadores vão entender. Isso é para o Mundial. Depois, se tiver alguma diferença, se não estiver entendendo o trabalho do treinador, dá para resolver no andar de estadual, no andar até mesmo de Libertadores. Mas para o Flamengo, tratar o Mundial como prioridade pode ajudar nesse processo do Vitor Pereira. E para mim, se o Vitor Pereira chegar com ideias semelhantes às do Corinthians, de ter variação tática, de ser um técnico que tem uma leitura de jogo durante a partida, ele pode ser um diferencial nesse Mundial. E o Zico está no papel dele também ali, né? Quando o Flamengo contrata o Vitor Pereira, o discurso interno era exatamente esse, de que duas coisas. Um diagnóstico. Com o Dorival não temos chance. Esse é um diagnóstico clássico para o Dorival não continuar. Mas precisava ser criada uma situação para que ele saísse. Porque ele termina a temporada muito em alta, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. E o segundo ponto, em ele saindo, quem tem que vir? Quem puder fazer algo que minimize a diferença entre o Flamengo e o Real Madrid. O torcedor em sua consciência sabe que ela existe e que ela é muito grande. Mas ele entende que é um jogo, é legítimo que haja esse sentimento, essa crença, ela é fundamentada na possibilidade de, em um jogo, o Flamengo criar alguma coisa que cause desconforto ao adversário. E um técnico, como muito bem secou aí o Breler, capaz de fazer isso, é o Vitor Pereira, até pela metodologia. Não é só no jogo em si, é o que ele vai fazer até o jogo. É a rotina de trabalho dele até o jogo. E a dúvida da Natália, ela é legítima, porque nós não sabemos como o elenco do Flamengo, com tantas amarras, com tantos jogadores que têm muito tempo de clube e todos muito vitoriosos, todos com muitas conquistas pelo Flamengo, é uma geração que já entrou para a história, como este elenco que já tem o show da fábrica Flamengo, vai se comportar, vai reagir a uma metodologia que provavelmente será bem diferente das últimas que vinham sendo aplicadas. E alguns jogadores até falando já que tinha um carinho enorme pelo Dorival. Sim. Né? Já se criou um climazinho ali até mesmo depois da saída do Dorival, antes até da chegada do Vitor Pereira, por conta da polêmica dele também saindo do Corinthians. Então, acho que não começa do zero, já começa com algumas historiazinhas ali que estão grudadas a essa nova chegada dele. E eu estava só falando sobre o Zico, também está no papel dele, né? De falar sobre o time, de falar sobre um confronto igual. Esse aí tem autoridade para falar sobre o Flamengo. Então, é bom Esse que a pode. gente... dá assunto também para a gente discutir aqui. Você pode discordar, mas tem que parar para ouvir. Exato. O Rafa até quase pediu desculpa ali para discordar do Galo. Tá certo. Não, e o Zico é um dos bons amigos que o futebol me fez, me deu, né? Tive a honra de trabalhar com ele 2 anos no projeto que tinha na Rádio Globo, dele com o Juninho Pernambucano, Futebol de Verdade. Era o produtor do programa e, assim, posso atestar, testemunhar para todos os fãs de esporte que estão assistindo a gente, o Zico é muito acima da média como ser humano. E ninguém é ídolo da maior torcida do país impunemente, por acaso. Ele entende o papel dele. E podia dar aula para muitos aí que são ídolos fake, né? Ele é ídolo raiz, ídolo na essência. Ele tem noção do tamanho dele e mesmo assim é um cara solícito, compreensivo, humano. Uma frase que ele um dia me disse, quando ele parou 00:30 na esquina da rua, depois de jantar com a gente, e havia lá uns torcedores que souberam que ele estava lá, ele parou para dar autógrafo e tirar foto com todos, eram uns 20. Eu falei, Galo, 00:30, você aqui fazendo isso. Ele falou, Rafa, se não fossem eles, eu não teria sido nada. Isso aí é autoexplicativo. Legal. Segue o programa, Silva. Legal demais. E aí, galera, o que vocês acharam desse debate da ESPN Brasil falando aí da final do Mundial de Clubes? Se acaso acontecer do Flamengo e Real Madrid passarem das semifinais, que eu acho que vão passar, né? Acreditamos que sim, vamos torcer para que o Flamengo possa decidir com o Real Madrid o Mundial de Clubes agora no mês de fevereiro de 2023. Começa dia 1º e termina
dia 11 de fevereiro. E a novidade, né, cara? Vitor Pereira. O Flamengo pode apresentar um futebol diferente, melhor do que vinha jogando nessa temporada 2022 com o Vitor Pereira. Eu acredito que sim, cara, porque com o elenco que ele tinha no Corinthians, ele tirou leite de pedra, né? Chegando na final da Copa do Brasil e em várias rodadas ele foi líder do Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Então, Vitor Pereira fez um bom trabalho, só não venceu títulos, só não ganhou títulos, né? Lá no Corinthians, porque não tinha um elenco tão bom quanto o do Flamengo. Acreditamos, galera, sim, o Flamengo pode sim chegar no Mundial de Clube, fazer bonito, pode sim passar para a final e jogar de igual para igual com o Real Madrid. É difícil? É. É complicado? Será complicado, hein? Porque o Real Madrid, a gente sabe a potência que é no mundo, né, cara? Vencendo Champions, é o clube que mais venceu Champions League na história, né? Ninguém venceu mais Champions League do que o Real Madrid, então a gente sabe a pedreira que é jogar contra eles. Só que futebol é futebol, tudo pode acontecer, então vamos se agarrar nisso e vamos acreditar, por que não? A possibilidade sim, pode acontecer. Como fomos campeões em 81, né, com aquele timaço do Zico, o melhor time da história do Flamengo, para muitos, né? O time de 2019 era muito bom também, nossa, jogamos bem pra caramba contra o Liverpool. E agora a gente vai pegar o Real Madrid, a gente não sabe se eles vão jogar com time titular, time reserva, time misto, apesar que se for reserva já é um bom time, né? Se falando de Real Madrid. Mas é isso, trouxe aqui para vocês mais um vídeo top, peço aí com todo o carinho do mundo o seu like, a sua inscrição aqui no canal se você é mengão, se você é flamenguista. Muito obrigado, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!